Paz e bem, desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família também. Prezados amigos, conhecidos, sou o catequista Aquino, gerenciador do site larcatólico.net.br. E venho vos convidar para continuar no tema Devoções Santos, sendo que essa é a quarta parte e por enquanto, no momento, será a última desse assunto. Depois partiremos para demais doutrinas. E como prometido, eu fiquei de responder as principais críticas contra o uso e veneração das imagens sagradas. Objeções que tentam provar que nós católicos somos idólatras. Quando algumas pessoas falam isso de nós católicos, estão querendo dizer que nós católicos adoramos os santos e suas imagens. Ou seja, que nós consideramos como Deus os santos e as suas imagens. Ou a valorizamos mais do que Deus. E nós vemos que essa calúnia e mentira ela é bastante divulgada em quase todas as literaturas dos irmãos evangélicos. Como, por exemplo, aqui o documentário Estado do Vaticano, onde ele diz aqui, página 8, alguns pontos do confronto da Bíblia contra o catolicismo. Os ídolos do paganismo e as estátuas da igreja são forma de idolatria, que confrontam-se com a Bíblia. Nós vemos aqui também, neste livro, Catolicismo Romano de Lorraine Boitner, Imprensa Batista Regular. É este livro que Scott Hahn o denominou de a Bíblia Anticatólica. E era com este livro que Scott Hahn atacava, também criticava a Igreja Católica, mas quando foi estudar a doutrina católica através dela mesma, para ver até em que ponto as objeções contidas aqui neste livro são verais, ele se convenceu que tudo aqui não passa de mentira, calúnia, falta de conhecimento bíblico e da doutrina católica. Vamos começar então pelas críticas que vemos neste livro, só para você ter uma base. Aqui na página 124 e 125, esse livro aqui é de 1985, primeira edição aqui no Brasil. Nós vamos lá. A Igreja Católica Romana oficialmente diz, ou seja, ensina que Maria é apenas uma criatura altamente exaltada, mas ainda uma criatura, de maneira nenhuma igual a Deus. Mas a intenção e a prática resultante do sistema são duas coisas diferentes. Vejam bem, temos de insistir que é adoração e que, portanto, é idolatria. Essa crítica ela é repassada em vários outros livros, em várias literaturas dos irmãos evangélicos, como a coleção Ferramenta de Edno Mello, Sem Resposta Bíblica para o Catolicismo, 20 Verdades sobre o Catolicismo, a Bíblia Católica e a Fé do Devoto. Todas essas literaturas repetem essa mesma objeção. Inclusive aqui também, Seitas e Heresias no Sinal dos Últimos Tempos, Raimundo F. de Oliveira,
um pastor piauiense que foi por muito tempo diretor de todas as Assembleias de Deus no Brasil. Aqui ele repete a essência da adoração na Igreja Católica Romana gira não em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas da pessoa da Virgem Maria. Página 30 da primeira edição também. E por aí vai. Muitos evangélicos, não todos, repetem, insistem nessa acusação que somos idólatras, que adoramos santos e imagens. Diante da nossa afirmação que apenas veneramos os santos e suas imagens, eles respondem imediatamente que venerar é o mesmo que adorar. Bom, pessoal, vamos provar o contrário através da Bíblia. Isso aqui é a tradução protestante. Quem não chegou a conhecer esse Novo Testamento, como Salmos e Provérbios, tamanho pequeno, tamanho grande, distribuído gratuitamente pelos Gedeões? Pois bem, nessas traduções aqui, nós vamos lá para Atos capítulo 5, versículo 34. E nós vemos aqui que a própria Bíblia deixa bem claro que venerar não é o mesmo que adorar. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Gamaliel, venerado por todos. Você não vai encontrar nenhuma tradução da Bíblia ou do Novo Testamento protestante que, ao traduzir esse versículo, Atos 5, versículo 34, vai mostrar, vai dizer que Gamaliel era adorado pelo povo. Mas nas outras traduções, colocando o significado de venerado, coloca que Gamaliel era acatado, respeitado, venerado pelo povo, batendo com o que está nessa daqui. Mas você nunca vai encontrar uma tradução evangélica dizendo que ele era adorado, provando assim que venerar na Bíblia não significa adorar, mas venerar. E aí, estive lendo várias literaturas evangélicas tentando entender o porquê que eles nos chamam de idólatras. E lá no Manual de Apologética Cristã, de Ezequiel Soares, ele deixa bem claro, Manual de Apologética Cristã, página 177, publicado pela CEPAD, ou CPAD, Casa Publicadora Brasileira. Desculpe. Lá eles dizem o seguinte, já repetindo o que Lorraine Boitinet fala em catolicismo romano, que devido os católicos se ajoelharem diante de imagem, beijar a imagem, fazer procissão com imagem, orar diante da imagem, alguns chegam até ao extremo, ao absurdo de dizer que nós oramos para a imagem. Devido nós cantar hinos de louvores aos santos, e isso é uma prova que nós os adoramos. Pois bem, essa objeção confunde semelhança de ação com igualdade de intenção. O que é errado, gente. Porque, às vezes, um mesmo gesto pode ser feito com várias intenções.
Vamos até pegar algumas dessas ações que os irmãos mencionam e classificam como uma idolatria, como uma adoração à criatura, ao objeto, quando feito diante deles. Por exemplo, orar diante de uma imagem. Ora, orar diante de uma imagem não é o mesmo que orar para a imagem. Assim como falar ao celular ou ao telefone não é o mesmo que falar com o telefone. Se até uma criança, gente, até uma criança sabe que aquela boneca que está em suas mãos, apesar de andar, apesar de cantar, de sorrir, ela tem o descortino intelectual para entender que aquele boneco não tem vida. Como saberemos nós adultos diferenciar um objeto inanimado, uma imagem inanimada, da pessoa que ela representa? Então, nenhum católico ora para a imagem. Até porque, se assim fizer, estará desobedecendo a Igreja Católica no que ela ensina no Catecismo Romano, onde lá no Catecismo Romano, explicando o primeiro mandamento, deixa bem claro que a maneira como se ofende gravemente a Deus, desobedece o primeiro mandamento, é quando se adoram as imagens, quando se pede coisas às imagens, quando se confia nas imagens, assim como os pagãos confiavam ou adoravam seus ídolos. Vá lá, pega o Catecismo Romano, veja lá a explicação sobre o primeiro mandamento, que você vai ver essa explicação da Igreja Católica. Pois bem, vamos partir para a ação do ajoelhar-se. Está escrito lá em Mateus 27, 29, que os soldados se ajoelharam diante de Jesus. Entretanto, todos há de concordar que eles não se ajoelharam por acreditar que Jesus é Deus, e menos ainda para o adorar, mas para zombar de Jesus. Portanto, o ajoelhar-se na Bíblia nem sempre significa adorar, mas também venerar, homenagear, respeitar e até zombaria. Então, os gestos devem ser julgados de acordo com a intenção de quem o realiza. Josué e todo o povo passaram o dia ajoelhados diante das imagens de esculturas que estavam sobre a arca, adorando a Deus, mas ajoelhados diante da arca da aliança, a qual tinha duas imagens de esculturas. E lá não está registrado que Josué adorou nem a arca, nem as imagens, não. 1 Samuel capítulo 6 deixa bem claro que o povo de Deus também fizeram procissão, carregando a arca da aliança, é tão tal que ela foi feita já com argolas, para ser levada solenemente em procissão. Será que aqueles que dizem que se ajoelhar diante, o simples fato de se ajoelhar diante da imagem, fazer procissão com imagem de escultura, é idolatria? Só porque os pagãos faziam tais ações, adorando seus ídolos? Isso não significa que só podemos fazer essa ação com a mesma intenção deles, não, gente. E são vários textos na Bíblia que eu vou deixar, vou postar no comentário. Uma outra objeção que eles fazem. Eles pegam Isaías 42, versículo 8, e dizem que Deus não divide sua honra, sua glória com as imagens e esculturas. É uma outra objeção. E aqui eu estou com a Bíblia da Vulgata, Bíblia Sagrada de Padre Mato Soares, Edições Paulina,
45ª edição, e vamos ver como está nessa tradução católica. Eu sou o Senhor, este é meu nome, eu não darei a outro a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence. Semelhantemente, está mostrando que Deus não divide sua honra com os ídolos. A Bíblia de Jerusalém está da mesma forma, a Bíblia evangélica protestante, a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma tradução protestante também, deixa bem claro que se refere honra aos ídolos. E mesmo que se considere imagem, como tem nas demais traduções, nós devemos saber que a glória que Deus não divide é a sua glória da divindade, através da qual Ele é o único que deve e merece ser adorado. É essa glória que Ele não divide nem com imagem, nem com criatura, com ninguém. Vamos para a prova? Eu quero que vocês leiam na Bíblia de vocês, Ezequiel, capítulo 10, versículo 4, onde diz que a glória de Deus, a partir dos querubins, das imagens de escultura que ele mandou Moisés fazer, encheu todo o templo. A partir das imagens de escultura sagrada que Deus mandou fazer. E são vários textos que mostram que Deus encheu o templo que Salomão fez com sua glória, o qual estava repleto de imagem. Além desse que eu estou citando, que deixa bem claro que a partir dos querubins, a partir das imagens que Deus mandou fazer, Deus encheu o templo de sua glória. Fica bem claro que a glória que Deus não divide é apenas a glória da sua divindade. Já em relação às outras glórias, Ele não só oferece, concede aos seus santos, como pede para nós também, para que nós façamos o mesmo. Mas vamos ler outros textos aqui. Vocês podem ler 2 Crônica, capítulo 5, versículo 14, capítulo 7, versículo 2, Êxodo 40, versículo 34 e vários outros textos. Pois bem, certa vez eu falei para um irmão da congregação cristã no Brasil, que diz que nós somos idólatras simplesmente porque nós fazemos as mesmas ações que os pagãos fazem diante de seus ídolos. E eu citei a questão de Judas. Judas fez a ação de beijar no rosto de Cristo. E para mostrar para ele que semelhança de ação não tem nada a ver com igualdade de intenção, eu lhe perguntei: quer dizer então que toda vez que sua esposa beija no seu rosto é para demonstrar traição, simplesmente porque está fazendo um gesto semelhante ao que Judas fez? Ainda está, né, gente? Então, pessoal, todos nós sabemos que nenhum católico considera nenhuma imagem, nenhum santo como Deus, nem mais importante ou igual do que Deus. Os irmãos evangélicos que insistem em tal calúnia, eles seguem o conselho do próprio Martinho Lutero, fundador do protestantismo, onde ele diz que nenhum herege será bem aceito se não considerar, taxar a igreja como falsa e mentirosa. Ele segue também o conselho do filósofo francês Voltaire: mentir, mentir, que alguma coisa fica. E eu só quero deixar um alerta para os irmãos. Não é caluniando, mentindo contra os católicos, usando
meios e armas diabólicas para denegrir a Igreja de Cristo, aos irmãos católicos, que vocês conseguirão reinar com Deus no céu, que vocês terão Deus como Pai, visto que se comportam como pessoas influenciadas pelo pai da mentira. Então, não devemos se deixar iludir pelas críticas dos irmãos evangélicos. Você nunca, eu já fiz esse desafio e faço novamente, quero encerrar, para não ficar muito longo. Quando alguém vier dizer que você adora a santa imagem, você faz a seguinte proposta: me apresente um só documento da Igreja Católica ensinando ou pedindo a um católico para considerar como Deus igual ou mais importante do que Deus uma criatura, por mais santa que seja, uma pessoa, por mais santa que seja, criatura, ou um objeto, uma imagem. Eu já fiz esse desafio e até hoje nunca foi vencido essa proposta. Porque o que eles fazem é deturpar os documentos da Igreja Católica, os livros de espiritualidade da Igreja Católica. E isso nós temos como provar. Então, quero encerrar pedindo humildemente para que você se inscreva, curta, ative e compartilhe esse simples canal aos seus amigos, conhecidos, adicionados das redes sociais. E me ajude também com seus comentários, fazendo perguntas, fazendo alguma crítica construtiva. Eu vou colocar no meu comentário frases do livro As Glórias de Maria, que é o livro mais deturpado pelos irmãos evangélicos, para tentar provar que nós católicos consideramos Maria superior a Jesus, a Deus. Vou colocar frases que eles nunca citam deste livro. Pegam textos fora do contexto. E o próprio autor diz que isso aqui é um hino de amor a Maria. Linguagem figurada. E que tudo aqui deve ser interpretado de acordo com a doutrina da Igreja. Então, pessoal, qualquer dúvida, se você ficar em dúvida a respeito do imenso amor deste autor de Santo Afonso Maria de Ligório a Jesus Cristo, leia o best-seller dele, A Prática do Amor a Jesus Cristo, e você vai ver como você está interpretando erroneamente as palavras desse santo. Se você ler os textos que eu vou colocar no comentário, você vai ver que é uma falsidade querer dizer, querer botar na boca desse santo que Maria é deusa, que Maria é superior a Jesus Cristo. Fique e permaneça na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e vamos continuar nesse apostolado de evangelização. Na medida que você se inscreve e compartilha, você também vai estar semeando o bem que é a verdade. E o catecismo deixa bem claro que a salvação eterna está no conhecimento, acolhimento e vivência da verdade. Amém? Muito obrigado desde já por se inscrever e compartilhar esse simples canal.